Nesse vídeo eu conto com detalhes e com spoiler o que aconteceu no 7º episódio de Euphoria, que deu o que falar. O teatro da Alex foi o fogo no parquinho e também teve um efeito catártico para muitos personagens, gerando essa descarga emocional neles, em que eles conseguiram reviver tudo o que estavam acontecendo na vida deles. Um exemplo é o Nate, que ficou furioso com a peça da Alex em razão da sua homofobia internalizada. E também comento sobre os episódios restantes que eu não comentei na parte 1 desse vídeo. Sim, tem parte 1, você pode clicar nesse card aqui, caso você queira saber tudo que eu achei do episódio 1, 2, 3 e 4. Olá pessoal, meu nome é Renata Faria, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje comentamos sobre a série Euphoria, essa série dramática, pesada, e é sempre bom lembrar que, apesar de ser uma série que retrata o mundo teen da geração Z, ela é uma série voltada para o público jovem adulto e adultos, uma série para maiores de 18 anos, porque abordam temas bem pesados, requer um pouco mais de maturidade, de experiência, e mesmo assim, nem todos os adultos que conseguem assistir essa série, porque ela tem episódios com bastante violência. Aqui, a violência é mostrada de forma escancarada, não tem essa de tentar desfocar a câmera e depois aparecer a pessoa em um estado grave, né? Muitas vezes a câmera vai mostrar de forma como tudo está acontecendo, como foi quando a Jules, na primeira temporada, ela corta o braço. Mas enfim, voltando aqui para comentar a partir do 5º episódio ao 7º episódio. Pra mim, o 5º episódio de Euphoria na 2ª temporada foi o melhor da temporada e também o melhor da série em geral. Gente, se vocês também acham que o 5º episódio foi tenso, já deixa o like nesse vídeo. Logo no início eu já fiquei muito tensa pela Rue. Quando ela está desesperada procurando pela mala de drogas, eu já tava prevendo que a mãe dela fez alguma coisa com aquela mala, descartou os remédios, e eu fiquei imaginando o que a Rue ia fazer, não no sentido de que ela estivesse obsessiva pelas drogas porque ela queria consumir, mas na questão do que ela iria falar para a chefe do tráfico com quem ela pegou aquelas drogas, como que ela iria resolver aquilo tudo, porque é uma quantidade de drogas que geraria bastante dinheiro, que o Fez não iria conseguir pagar aquilo dali pra Rue, nem a Rue tampouco, e eu fiquei pensando que a vida dela estava correndo perigo, assim também como a vida do Fez. Quando a mãe fala que deu descarga nas drogas, meu Deus, eu fiquei assim, ó, meu coração ficou acelerado, porque eu não sabia como que a Rue ia sair daquele labirinto. Porque além de ela ter que lidar com a questão de o que eu vou falar para a pessoa que eu peguei essas drogas, ela também tinha que lidar com a abstinência das drogas, porque enquanto aquela maleta estava lá, ela tinha a facilidade de, em qualquer oportunidade que ela se sentisse mais ansiosa, ela pegava aquelas drogas. Mas agora sem as maletas, elas também não tem essa alternativa. Então ela sai desesperada, ela vai na casa do Fez pra tentar arrumar a droga e ele sabe que não vai poder ajudá-la nesse sentido porque ela tá querendo usar drogas compulsivamente e ela pode ter uma overdose e morrer. Então o Fez não quer contribuir pra isso, e essa cena também foi bem pesada pra mim, que a Rue acaba querendo entrar na casa do Fez e o Fez tira ela arrastando e deixa a Rue na rua. E aí é um momento que também a Rue tá tentando fugir da mãe dela, porque a mãe queria levá-la para reabilitação, e nesse momento em que a Rue tenta fugir, também foi um momento que eu fiquei bem ansiosa, porque naquele momento, por exemplo, que ela tá na encruzilhada de carros em que ela tenta atravessar a rua, assim, eu fechei os olhos porque eu achei que ela fosse ser atropelada. Também em questão de cenografia, eu achei genial, porque assim, a forma como os carros passavam ali, a música também, a tensão, foram totalmente harmoniosas na cena, assim, tudo concatenou muito bem, e foi um episódio que passou assim, voando pra mim. Eu acho que, se não me engano, foi 1 hora de duração, mas passou assim muito rápido, porque esse foi um episódio com muita ação. E também aconteceu algo que eu não achava que fosse acontecer daquela maneira, que foi a forma como a Rue, para tentar dispersar as pessoas da casa da Alexia, quando ela foi tentar procurar um abrigo,
E aí a mãe acaba aparecendo na casa da Alex e tava a Mad, a Cat, também a Cassie. E a Rue, ela tinha visto a Cassie com o Nate. Então, pra tentar desviar o foco da Rue, que era o centro ali da casa, em que a mãe dela tava desesperada procurando por ela, e a Rue tava assim, com um aspecto totalmente destruído, porque ela tava desesperada por drogas, ela tava passando por esse momento de abstinência. A Rue, esperta que é, ela acaba dedurando a Cassie, dizendo que a Cassie estava tendo um caso com o Nate, e isso na frente de todo mundo. Então assim, a Mad fica possessa, e aí a série acaba indo para esse lado de que as duas vão se tornar rivais. Muita gente acabou vendo isso como uma crítica em relação ao quinto episódio, porque parecia que a série estava querendo mais desviar por esse lado da rivalidade. Mas apesar de a série ter pensado nisso no primeiro momento, pela forma como é conduzida a Euphoria desde a primeira temporada, eu tinha quase certeza de que o diretor não ia tomar por esse lado. Era mais uma pegadinha para fazer com que os espectadores pensassem que talvez a Mad poderia fazer algo com a Cassie, mas é um momento que foi bem difícil para a Mad processar tudo aquilo. Ela estava tomada por emoções, então assim, é um momento que ela vai falando coisas inimagináveis sem pensar, mas quando ela respirar um pouco, ela vai ver a dimensão, a proporção disso tudo e qual é de fato a importância que o Nate tem pra vida dela, uma pessoa manipuladora, psicopata, que está praticamente destruindo a vida dela. E quando ela captar tudo isso, ela vai entender que na verdade isso foi um livramento e ela precisa ajudar a Cassie a se livrar desse Nate também. Então basicamente foi isso que aconteceu no quinto episódio. Pra mim, se eu pudesse resumir, seria um episódio de angústia, porque foi o que eu senti quando eu assisti a esse episódio. E assim, além de a Rue estar passando por esse sofrimento, porque eu esqueci de falar que a Rue foi parar na casa da traficante, ela fala assim pra Rue: ah, mas você é mulher, você pode usar o seu corpo. Eu falei, meu Deus, será que ela vai obrigar a Rue a fazer isso? Então foi outro ponto que eu fiquei muito tensa. E também na hora que ela está injetando drogas bem mais pesadas na Rue, foi algo bem tenso. E na hora que ela tava furando a Rue também, eu achei que talvez ela estivesse fazendo isso com força de forma proposital, eu não sei. Mas foi um episódio que você precisava ter um psicológico muito forte para conseguir assistir do início ao fim. Fora a mãe dela, o desespero da mãe, a gente percebe que não só a Rue, como eu falei, ela entra nesse estado de apreensão, de ansiedade, mas a mãe também acaba se destruindo nisso tudo. E a gente vê a mãe ali sentada, esperando a filha chegar, esperando que ela ainda esteja viva. E essa é uma realidade de muitas mães que precisam lidar com seus filhos, que têm algum vício em drogas, e a gente vai percebendo todo esse lado não romantizado de usar drogas, porque a gente vê que algumas séries acabam romantizando isso como algo de lazer, como uma forma de escape, mas aqui a gente vai vendo mais a fundo os problemas disso tudo. O sexto episódio também foi bem pesado, porque a gente vê o Nate fazendo uma violência psicológica contra a Mad, e foi algo muito intenso pra mim, foi algo bem difícil. Eu senti muita raiva em ver aquela cena, ele manipulando os sentimentos da Mad, ele chantageando a Mad pra conseguir o que ele queria. Não entendi também o porquê de ele ter feito isso com a Mad pra pegar o CD e dar uma de bonzinho com a Jules e entregar esse CD a ela. Realmente, assim, não sei o que estava se passando na cabeça dele, mas eu achei que de fato ele fosse fazer algo muito grave com a Mad, mas na verdade ele fez, né? Porque eu acho que pra Mad conseguir superar todo esse trauma e até mesmo entrar em outro relacionamento vai ser muito difícil pra ela, porque foi algo assim, foi um show de terror, um show de horror, toda aquela cena que a gente vê ele ameaçando de matar a Mad. E esse também foi um episódio em que a gente vai ver essa construção da relação mais intensa entre o Fez e a Alex. Eu achei esse momento assim muito fofinhos, eu queria muito que o Fez não morresse, que ele continuasse
porque eu esqueci de falar, a HBO, ela renovou a terceira temporada, então eu queria que o Fez continuasse na terceira temporada e que eles desenvolvessem esse romance com a Alexia. Mas a série é drama e não romance, e a gente sabe que nessa série tudo pode acontecer, qualquer um pode morrer. Aqui é tragédia atrás de tragédia, então a gente não pode também esperar muitas coisas boas, mas eu queria que ele continuasse. E o 7º episódio, por fim, enquanto a gente aguarda o último episódio, que eu estou bem ansiosa para saber qual vai ser o desfecho disso tudo, no 7º episódio a gente tem o tema central, a peça da Lexi, que deu o que falar e foi realmente fogo no parquinho. Ela expôs a vida de geral e alguns personagens até riram, como a Rue, outros ficaram perplexos e irritadíssimos, como o Nate e também a Cassie, mas principalmente o Nate, ele saiu dali furioso. O que me preocupou em relação ao Nate nesse episódio foi porque ele tem um sonho em que ele está sendo violentado sexualmente pelo pai. O que a gente sabe é que ele não tem uma relação nada afetuosa com o pai, são relações problemáticas em que ele já sofreu violência física, violência psicológica, mas até então não havia nenhum indício de que teria ocorrido algum tipo de violência sexual. Esse episódio pode indicar tanto uma lembrança de tudo aquilo que o pai dele fazia, mas também pode ser de fato que ele tenha sofrido essa violência, ou então até mesmo pode ser um desejo dele, por ele esconder a sua sexualidade, esse seria o desejo de ele ter uma relação com outro homem, e por ele reprimir isso, aquilo dali veio através de sonhos. A gente só vai descobrir, talvez, não sei, se isso vai ser exposto no 8º episódio. Quando o Nate vê toda aquela encenação dele, ele sai de lá furioso e ele já vai mostrando o seu rostinho, a sua verdadeira personalidade para Cassie. Porque a Cassie vai dar o apoio a ele e ele simplesmente fala para ela pegar tudo da casa dele e meter o pé. Então a gente sabe que ele já não tá conseguindo segurar muito essa imagem de um bom menino. Ele vai mostrar logo quem ele de fato é para Cassie. E aí eu acredito que a Cassie deva se juntar com a Mad, porque a gente vê nesse episódio que a Mad fala que o problema não era o Nate, mas sim porque ela estava furiosa em razão dessa perda da amizade com a Cassie, desse vínculo. Então talvez eu acredito que elas vão retornar essa amizade e elas juntas vão querer destruir o Nate. Então aqui a gente vê que a série já tá tomando um outro rumo, saindo desse tom de rivalidade entre as duas, e talvez a gente vá ver a união delas. Eu não sei o que pode acontecer. Mas de forma paralela, enquanto o teatro da Alex estava pegando fogo, a casa do Fez também. Alguma coisa de ruim vai acontecer nesse 8º episódio, isso é fato. Eu imaginava que talvez o fim dele seria em razão da mala da Rue, mas parece que não, parece que tá tomando outros rumos também. É aquilo, eu não queria que ele morresse, mas eu não sei o que vai acontecer nesse 8º episódio. E foi assim, de partir o coração, porque eu queria muito que ele tivesse ido à peça da Alexia. Então, assim, ele se vestindo, perguntando pra menina se tava bom com gravata, sem gravata, ele com as flores. Foi uma cena muito fofa. E eu fiquei assim, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa de ruim com ele não vai conseguir ver a peça. Mas não foi nesse episódio que aconteceu, mas eu fiquei muito apreensiva porque eu sou muito sensível a cenas de violentas, principalmente quando acontece assim do nada. Então assim, quando pulava pra casa do Fez, eu ficava muito apreensiva de que a qualquer momento iria acontecer alguma coisa com ele. Mas são cenas para o próximo capítulo e vamos aguardar ao 8º episódio, que pode acontecer, eu tô bem curiosa. E é isso, vai ter a parte 3 semana que vem pra compartilhar tudo que aconteceu, tudo que eu achei do 8º episódio. I got the cash in the bag, stadium packed, born a rock star in this life, gonna live it up.